Nós vamos falar hoje sobre o desafio do namoro cristão. Não é qualquer namoro, né? Um namoro com padrão cristão, um namoro daquelas pessoas que querem agradar o coração de Deus. Um namoro é diferente ou não? Será que é igual? Como começar a namorar? Como escolher o namorado, a namorada? Nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui com o querido casal de pastores, Leandro e Aline Almeida. Obrigada por terem vindo, queridos. Que bom demais estar aqui mais uma vez, eu sempre feliz, Márcia. Você está assustado hoje? O que aconteceu? Rapaz, aqui a gente chegou aqui na pilha. Não, eu tô falando do cabelo, do tupete. Ah, o tupete? Isso aqui é um... É charme, né? É charme, né, Aline? Bom demais. Eu estou recebendo aqui um casal muito lindo que veio compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eles estão aqui, olha só que casal bonito, gente. É o Gustavo Gomes de Paiva, que está aqui com a gente, e a Josi Gomes Paiva. É de Paiva, não? É Paiva, não tem o Di? Paiva. Tem o Di. Tem o Di, então é de Paiva. Grande família Di. Grande família Di. Essa moça linda aqui é filha da Cida, Aparecida, que trabalha na Everlight, empresa do meu marido. Cida, ó, um beijo muito grande para você. Agora, se vocês virem a Cida, gente, vocês vão falar que é irmã dela. Eu nunca vi uma pessoa daquela forma tão jovem, não é? Verdade. Ela é muito jovem. O dia que ela falou assim, a minha filha casou. Como é que é? Sua filha de 3 anos de idade casou? Porque não é possível, ela tem cara de ser mãe de criança pequena. Não estou exagerando. Muito jovem. E aí eu estive lá agora há pouco tempo para despedida. Eu tenho que mandar um beijo para ela também. A nossa querida, a gente foi lá fazer uma festa para ela. Agora me lembrando do nome dela, gente. A faxineira? Dona? Gente, eu fui velha. Daqui a pouco eu lembro, depois eu mando isso. Dona Hilda. Dona Hilda, Dona Hilda! Dona Hilda, querida, que trabalhou lá há muitos anos na Everlight, fizemos uma festa de despedida para ela. Mulher guerreira, intercessora, batalhadora e sempre assiste, sempre feliz. Beijo, queridas. Amamos você demais, viu? E aí a Cida falou da história deles, que é uma história muito linda. Daqui a pouco vocês vão contar. Antes, eu vou começar aqui com vocês dois, que já são especializados no namoro, né? Do olhar ao altar. Então, como é que é essa história? Como, primeiro, né? É o olhar, o primeiro passo é o olhar, bateu, tem que bater. Como que a pessoa faz para escolher certo um namorado ou uma namorada, Aline? Eu acho que o olhar é o primeiro momento mesmo, né? Eu olhei, eu me interessei, só que não para por aí. A gente sempre aconselha os jovens lá na igreja, nos cultos, acima de qualquer coisa, comece com uma amizade. Você precisa conhecer a pessoa. Porque a gente percebe que às vezes o casal cristão, ele quer já orar antes de conhecer. Não, você tem que conhecer, tem que ter um relacionamento para depois entrar no processo assim, de oração, porque o Senhor tem que estar junto, né? Dando a direção dele no relacionamento. Então, a amizade acima de tudo. Porque quando a gente conhece, pode nos livrar, né, da opção errada. De repente, naquele momento, você se interessou por um amigo e você viu que aquele amigo não tinha nada a ver com você. Então, não precisou virar um romance, né? Só foi uma amizade mesmo. É verdade. Ou ao contrário também, né? Às vezes você já tem um amigo ou uma amiga e acha que é só amigo. E verdade. Aí que é o bom começo, né? Mas, pesquisas dizem, Márcia, que se você tem mais de 24 anos... possivelmente você já conhece o seu cônjuge. Aí, tá vendo? Está por perto. Está entre os seus amigos. Está por perto, né? Está entre o seu círculo de amizades. Não foi o meu caso, estou fora dessa pesquisa, mas é uma boa pesquisa. O meu irmão, ele tem uma história engraçada. Minha irmã, minha cunhada, Deia, Jackson, um beijo, amo vocês, vou mandar um recadinho para eles. Eles eram muito amigos. Eles têm uma diferença de idade muito grande entre eles, ela mais velha, e eles eram muito amigos. Então, eles achavam que nunca nem parar para pensar nessa possibilidade. E eles brincavam, né? Ah, se você fosse mais nova. Ah, se você fosse mais velha. Achavam que era só na base da brincadeira. Um dia, eles perceberam que o negócio não era só... Porque quando ele namorava, ela ficava com ciúmes. Um dia ela ficou com ciúme de mim, que achava que eu era namorada do meu irmão, não me conhecia. Então, um dia eles perceberam. E ele, a gente achava muito engraçado, porque ele chegava de viagem, a primeira pessoa que ligava era para ela, não ligava para a namorada, ligava para a amiga. E aí um dia eles perceberam que realmente eles se amavam
estão aí há 27 anos casados. Bom demais. E eram muito amigos, contavam tudo um para o outro. Então, a amizade é muito importante, não é? Porque você não vai conhecer o corpo do outro primeiro. Você vai conhecer o caráter, né? Verdade. Eu gosto de dizer que quem conhece saliva primeiro demora a conhecer caráter. Atropela as fases, né? E na amizade você descobre tanta coisa a respeito da outra pessoa. A gente atende muita gente, muitos casais de namorados, a gente acompanha. E às vezes, Márcia, chega pra gente o rapaz, chega pra mim o rapaz, pastor, ela precisa mudar, pastor. Por quê? Ela tá com umas atitudes assim esquisitas, estranhas, e que eu acho tudo errado. Quanto tempo vocês estão namorando? Há 3 semanas. Não, filha, ela não está com essas atitudes, ela é assim. Ela é assim. É porque você não conheceu, você está começando a conhecê-la agora. Se vocês começassem por uma amizade, você já ia saber que ela é esse traste aí, que você não queria para sua vida, e aí você não ia nem iniciar um relacionamento. Agora você fica desse jeito aí, vai ferir a menina, porque gera expectativa, mas não supra a expectativa, e fica frustrado também, e aí se dá mal. É verdade. Né? E tantas coisas, né? Tantas feridas que poderiam ter sido evitadas exatamente por ter essa cautela. Vocês acham, vocês também né, podem participar da conversa, precisam contar a história agora, mas vocês acham que toda essa pressão da mídia, né, das novelas, dos filmes, essa pressão da beleza ou do exterior, da aparência, de ter que ter alguém, de não estar sozinho, tantas outras pressões na escola, na faculdade, que isso, né? Tem gente que às vezes optou, e a gente vai falar sobre isso também, né? Por não ficar, e a pessoa começa a ser criticada na escola, desde cedo até, BV, né? Boca virgem, nunca beijou. Isso tudo contribui para que as pessoas façam escolhas erradas e se precipitem na hora de começar um relacionamento? Com certeza, Márcia. Interfere sim, mas se a pessoa estiver centrada principalmente em Deus e o foco sempre nele, né, vai ser diferente o caminhar dela, assim como a pastora Aline falou, o pastor Leandrinho citou também, já até participamos de um culto maravilhoso com eles dois. E com certeza essa questão a gente tem que levar sim em conta, mas deixar de lado. Saber que Deus, à frente de tudo, sempre é o melhor. Eles dois também têm cara de adolescentes, né? Então, casados. Vocês casaram quando? Dia 29 de novembro. Ano Tem 7 passado, meses, mais ou menos. Pouquinho Ainda, que delícia. Pouquinho. Então vamos saber como é que foi a história de vocês. Onde vocês se conheceram? A gente se conheceu num sítio com o pessoal da nossa igreja. Na verdade, são 3 comunidades. E a gente foi num dia de lazer, foi de 7 de setembro de 2011, né? Exatamente. E a gente, na verdade, a gente nem conversou muito no dia. Lá, do olhar ao Essa é a ursa que ele me deu a primeira vez que ele foi na minha casa. Primeira vez você já foi assim, arrasando. Rapaz, com a ursa daquele tamanho. E com uma cesta enorme de chocolate. Olha, atenção nela. É verdade. E aí a gente começou a conversar e eu tinha quase 17 anos. Você tinha quase 17 anos. Quase 17, eu tenho 20 hoje. Meu Deus. E aí a gente começou a conversar e tudo foi direcionado por Deus mesmo. A gente viu que em tudo Deus estava nos direcionando, estava realmente nos levando a um relacionamento de um compromisso, não só com nós dois, mas com Deus. Onde a gente começou a se conhecer. A gente orava todos os dias juntos e a gente até hoje, né, a gente busca sempre orar na corte, no namoro, no noivado, casamento. Exatamente. A oração realmente é a base de tudo. E foi ela que nos sustentou, porque realmente não é fácil viver igual você falou pela mídia. Os colegas às vezes nem acreditam na nossa história, assim, acham que nem é verdade, né? Mas foi assim, a gente fez a corte durante 1 ano e 4 meses. A gente não fez até o... sem beijo. Isso que eu ia pedir para você explicar o que é a corte, porque muita gente que está assistindo a gente não sabe. Acho que é a corte lá, né, do juiz, alguma coisa assim. Mas nos Estados Unidos, quando os brasileiros falam da corte, todo mundo sai correndo, porque é onde eles vão, às vezes, né, fizeram alguma coisa errada. Não, mas é o contrário, né? A corte é exatamente para não fazer nada errado. Mas então a corte, explica para o pessoal que está em casa, o que é a corte?
A corte é algo que aproxima de Deus primeiramente. Você tem que estar bem com Deus, estar bem com a sua parte espiritual e tem que começar a cultivar a amizade. Como o pastor Leandrinho mesmo falou, você tem que ir trabalhando a amizade, conhecendo melhor. O olhar, como a pastora citou também, é o primeiro passo. Aí depois você procura sempre, né, buscar uma companhia, nunca vá sozinho, por favor. Sair sozinho não é bom. Sempre procurar as amizades, andar acompanhado e sempre buscar de Deus. Quando você sentir que não está legal, é porque realmente não está legal. Não tá legal. Permite rapidinho, Márcio, falar. É muito interessante essa questão da corte, porque antigamente todo mundo sabe que os casamentos eles eram arranjados. Então, eram os pais que escolhiam o cônjuge. Imagina uma coisa dessa. Deus, glória a Deus, nós somos livres disso. Imagina. A gente assim, fica muito feliz por não ser mais dessa forma, mas existem muitas pesquisas que se diz que se comparar aquele tempo com esse tempo, lá estava dando mais certo do que hoje. Tinha menos problemas do que hoje. Mas também porque as pessoas não tinham coragem, exatamente, né? De assumir uma separação, de lutar. Tinham interesses sociais, interesses financeiros, né? Aquela coisa toda. Claro que pode dar certo, porque às vezes os pais têm uma visão, mas acho que é uma coisa tão pessoal, né? Quem está casando é o moço com a moça, não é o pai. Quem vai dormir e acordar todos os dias. Não é uma coisa que... Aí mudou-se para esse sistema de corte. Mas como que começou? Era assim, 1940, alguma coisa, começou. E virou assim, a pessoa, o rapaz, ele ia na casa da moça, frequentava a casa da moça, e uma das principais características da corte é sem toque físico. Não tem beijo, não tem pegação. É falta, encostou é falta. E aí o rapaz, ele frequentava a casa da moça, e ele conhecia a moça no ambiente familiar dela. Olha que interessante, a gente sempre fala assim, você quer conhecer um rapaz mesmo, você casar uma moça, saiba como é o tratamento dele com os pais. Com a família, né? Se o cara grita com a mãe, xinga a mãe, ele vai fazer isso com você também. É pior, né? O pior. E aí era nesse contexto, então a família da moça conhecia o rapaz nesse contexto e vice-versa. Depois disso, que é o atual namoro que a gente conhece, como começou a ser? É claro que no meio cristão a coisa é um pouco muito diferente, porque nós procuramos estabelecer ou andar dentro de princípios, né? Mas o namoro, de uma forma geral, começou a acontecer como? O cara para o carro na porta da casa da moça, buzina, a moça sai de casa e eles vão se conhecer não mais num ambiente familiar, mas num ambiente de entretenimento. É verdade. E aí é um conhecimento muito superficial. Característica do tempo que nós vivemos, que é pós-modernidade. Que é tudo rápido para ontem e os relacionamentos são muito superficiais. Você não conhece profundamente alguém. Mascarado ali com toda aquela história da música, das pessoas, de muita gente, de bate-papo. E ali você não consegue conhecer uma pessoa realmente, né? Ela vai estar feliz com todo mundo, ela vai estar simpática com todo mundo. Verdade. Ele vai estar agradável com todo mundo, tratando todo mundo bem, o que não é, muitas vezes, a realidade. E a gente percebe que isso vai até mais a fundo, né? Os casais se conhecendo pelo WhatsApp, pela internet, muito mais superficial ainda. E às vezes já estabelecendo um romance ali, um apaixonadíssimo pelo outro, e se encontram poucas vezes, já se casam e daqui a pouco, infelizmente, não dão conta, né, de manter um casamento. É verdade. Não foi com aquele que eu me casei, né? Não foi com aquela. E aí? Então, gente, vocês namoraram quanto tempo? 1 ano e 4 meses de corte. Sem nenhum beijo. Sem nenhum beijo. Nem um abraço. Pegação, abraços quentes, nada. Só abraço frio, tinha jeito? Só mãozinha dada. Na rua dava de mãozinha dada, mas só isso. É claro que foi difícil, mas não foi impossível, tá vendo, gente? Não foi impossível. Agora, uma pergunta, um questionamento, né, que muita gente faz em relação a isso, né? Mas como saber se vai ter uma química? Como saber se tem uma atração? Porque a atração física é muito importante. Não adianta a pessoa, não vai casar com um anjo, né? Eles vão ter um relacionamento sexual, é muito importante a parte física, claro. E aí, como é que foi para vocês? Vocês sentiam, claro que tinha que segurar, mas sentiam atração, tinha vontade de abraçar, tinha vontade de beijar, tinha vontade... Olha, belíssima. Olha, que mulherão! Minha princesa. Não tem como, né? A gente realmente fica bem tentado, mas
resistir ao pecado, né? Realmente. E que realmente pecadão. Não é fácil. Por isso que a gente tem que sempre estar no espírito, né? No Sempre estar em oração. Buscar, igual ele falou, sair com amigos, nunca sair sozinho, a gente não saía. Evitar lugares públicos, evitar assim. sair sozinhos, ficar sozinhos dentro da minha casa, da casa dele. E foi assim, com estratégias que a gente foi lidando. É verdade. Não dá mole pro perigo, né? Jamais. Verdade. É verdade. Que bom. Pessoal, pode falar, Aline. Não, eu ia falar que a gente também viveu isso, né? Essa questão de se guardar no namoro. E o que queimava muito no nosso coração e que nos ajudou muito nessa caminhada para andar em santidade, né? Agradar a Deus, era essa questão mesmo. A gente quer agradar a Deus acima de qualquer coisa. Então, vamos lá, dominar o nosso corpo, a nossa vontade. E interessante, Márcia, que nós nos conhecemos e começamos a namorar, eu não era crente nem ela, a gente não era evangélico na época, e nós namoramos durante 1 ano assim. Depois de 1 ano nós conhecemos Jesus, no mesmo dia nós encontramos Jesus, e a partir daí a gente começou a entender um propósito maior, que é indiferente de religião, porque quem criou o casamento foi Deus. E a gente começa a entender o propósito do casamento na vida de um homem com uma mulher, e aí a gente tem mais força para poder prosseguir naquilo que ele determinou, naquilo que ele mesmo planejou para um homem, para uma mulher, para a vida a dois. Né? Isso é muito importante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.